a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. 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 Graça e paz. Eu queria deixar uma mensagem mais concentrada aos casais. É a última mensagem do ano. Nós estamos terminando esse ano de 25. E eu senti que nós tínhamos que dar uma mensagem especial aos casais, né? Eu coloquei uma aliança aí, 3 alianças, porque num casamento tem que ter a aliança do marido, da esposa, com o Espírito Santo, tá? Com o Senhor Deus. Então, o casamento é feito por 3 pessoas. Eu, minha esposa e, em especial, ao nosso Deus, né? A Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é a Bíblia, que é o Espírito Santo. Não é um conjunto. Espírito Santo é a Bíblia, é Deus, né? Então, nosso casamento tem que ser a 3, tá bom? Então, tendo isso em vista, em Efésios 5, 32 e 33, diz que existe um grande mistério. Ele está falando sobre o casamento e sobre a igreja, a relação que existe entre a igreja e o casamento. Esse é um grande mistério, é um mistério mesmo, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Puxa vida, o casamento, então, é uma ilustração da união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa, a esposa como ama a si mesmo, ou seja, está dando uma direção para os maridos, que sou eu e você, né, marido? Ele diz assim, que nós devemos amar a esposa. E quando a Bíblia te pede alguma coisa, nos orienta a alguma coisa, ela dá
ela dá capacitação para isso. Ela dá condições e capacitação, a gente chama de graça. Então, Deus deu essa capacitação. Do quê? De amar a esposa. Como ama a si mesmo, ou seja, todo ser humano ama demais a si mesmo. Então, o exagero de amar a si mesmo pode se tornar até um pecado, né? Às vezes a gente endeusa a nós mesmos e isso se torna um pecado do egoísmo. A gente só pensa em nós. Então, no casamento, claro que a gente se ama, tanto é que a gente escolhe uma pessoa que vai nos fazer bem, claro, né? E se Deus já te deu a tua esposa, é um presente dado pelo Senhor, estou falando para os homens, tá? A gente tem que amar a esposa como ama a si mesmo, ou seja, você quer alguma coisa para você, queira também para sua esposa. Você quer um bem para você, então queira o bem para sua esposa. Você quer que ela te trate bem, com respeito, então respeite a sua esposa, né? Você quer ser amado, então ame a sua esposa. Você quer responsabilidade que ela tenha contigo, nas atribuições que ela tem, então tenha também você com ela, né? Então é mão dupla, tá? Mas em especial está pedindo para o homem, né? Não sei te dizer, mas pela experiência humana que eu e vocês têm, o homem às vezes é mais egoísta, tá? E a gente tem que lutar contra isso, tá, gente? É um pecado do ego e a gente tem que vencer isso, tá? E a esposa, por outro lado, deve aprender a respeitar ou submeter-se ao marido, né? Então Deus deu essa capacitação tanto para o homem como para a esposa, né? Ela nem está dizendo para a esposa amar o seu marido, né? Eu sei que quando o marido ama a esposa, a mulher geralmente responde a esse estímulo do marido. Então, sempre a esposa responde ao marido. O homem ama a sua esposa, a esposa tende a amar o marido também. Então, parte muito de nós, homens, tá? E aí está fazendo um relacionamento de Cristo e a igreja, marido e mulher. Por isso que eu coloquei assim, que a gente começa a entender como que funciona uma igreja, como que Jesus ama a igreja, a gente começa a entender a Bíblia através do casamento. É uma ilustração, o casamento é uma ilustração do relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. E a gente começa a entender a igreja, o relacionamento dentro de uma igreja, através do casamento que eu tenho com a minha esposa, do relacionamento que eu tenho com a minha esposa. A gente aprende que isso é uma ilustração do meu relacionamento com Jesus, tá? Então, nós cremos, de acordo com a palavra de Deus, que o amor a Deus e a esposa começa, de fato, com o marido. Tem que partir do marido o amor, né? Deus deu essa capacitação de se dar, de amar a Deus, né? O marido teria que ter a iniciativa de buscar mais a Deus. O marido teria que ter mais a iniciativa de buscar mais a Bíblia. O marido teria que ter mais a iniciativa de jejuar. E não terceirizar esse papel para sua esposa. Por quê? Porque essa capacitação, essa responsabilidade parte do marido. Então, se o marido não fizer isso, vai pesar para a esposa, porque capacidade Deus deu para o homem. Responsabilidade Deus deu para nós homens. Essa responsabilidade Deus deu. E quando Deus dá uma ordem ou uma capacitação, depende de nós o quê? Obedecermos e tomarmos a iniciativa, tá?
quando existe uma inversão de papéis no casamento, porque muitos homens deixam a esposa arcar com essa responsabilidade de cuidar daquilo que ele tinha que cuidar. Não, minha esposa ela cuida das coisas espirituais, eu cuido do dinheiro, por exemplo. E não é, essa ordem é uma ordem invertida, né? Que a parte mais importante, que é espiritual, que é a vida eterna do casal, é a vida eterna da família, pesa muita responsabilidade sobre o pai, tá? E quando existe uma inversão de valores, de papéis, gera confusão, né? O marido tem Jesus como cabeça, teria que ter, tem que ter, tá? Se o marido tem a si mesmo como cabeça, for muito egoísta, confusão na certa, vai dar problema de relacionamento na certa, e a responsabilidade e a culpa recai sobre ele, né? E ele não vai usufruir daquilo que Deus tem para a vida desse casal, né? Então o marido tem sim Jesus como cabeça, ele tem que ter o Espírito Santo como o seu diretor, ele tem, Deus tem mais interesse que você aprenda a ouvir a voz dele, ele quer falar com os homens. Não que Deus não fale com as mulheres, hein, mas ele quer falar com os homens, depende dele buscarem e serem sensíveis ao Espírito Santo, tá? Deus quer falar sim, sem dúvida. E a mulher sendo submissa, ou seja, concordando, tendo a mesma visão. Submissão quer dizer, está debaixo da mesma visão que o homem vai dizer, Jesus é o meu cabeça. E a mulher vai responder, Jesus é o meu cabeça também, eu te sigo, né? O Espírito Santo é quem me dirige. A mulher vai dizer, o Espírito Santo me dirige. O homem vai dizer, para mim o importante é a palavra de Deus. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero me aprofundar e ouvir a voz de Deus. A esposa vai dizer, eu vou estudar a Bíblia, eu quero aprender também a ouvir a voz do Espírito Santo através da Bíblia. A mulher responde à iniciativa do marido, tá? Então, ser submissa é isso, tá? Agora, se o marido for egoísta, se a mulher for espiritual, não vai seguir o marido, tá? E o marido não vai poder dizer, você é insubmissa. Não, é insubmissa ao pecado. E a mulher vai ser submissa a Deus, se o marido não for, vai criar crises, né? E a culpa vai recair sobre o marido sim, porque ele vai estar em pecado de egoísmo, tá? O marido não deve repassar essa responsabilidade à esposa, pois é uma capacidade, é uma graça, a gente chama de graça, dada pelo Senhor a ele. Deus te deu essa responsabilidade de buscar Deus, né? Mais do que a esposa, tá? Não digo nem mais, mas buscar Deus em primeiro lugar, né? E a esposa vai fazer a mesma coisa. A esposa, por outro lado, não deve tomar a frente de marido cheio do Espírito Santo. Se o teu marido, né, irmã, for cheio do Espírito Santo, não tem sentido competir. Pelo contrário, nosso papel é dizendo assim, puxa, meu marido é cheio do Espírito Santo, ele está tendo a visão de Deus assim, assim, assado, né? Ele está tendo a direção de não gastar esse recurso nessa área, por exemplo. Se você for espiritual igual a ele, você vai dizer, concordo. Eu queria ter esse bem, mas se você sente de Deus que não é assim, vamos junto, né? Ou vamos buscar. Você pode conversar com ele dizendo assim, eu não sinto assim, mas vamos poder morar um pouco mais. Aí ele vai dizer, tudo bem. Mas se você sabe que teu marido é espiritual, tem a direção do Espírito Santo, gente, não vá tomar a frente dele, tá? E dizendo assim, se você não concordar comigo, eu vou ficar muito mal com você. Chega a tal ponto, né? Isso já é maligno, tá? Aí é ruim, até em Provérbios diz, viver
numa casa onde a mulher resiste ao Espírito Santo, né? Eu já ouvi isso, né? Se você for para a igreja, eu me separo de você. Aí é outro papo, tá? Aí é ruim, né? Viver num ambiente desse, que Deus te dê graça para Deus te livrar dessa situação, tá? Mas é comum, pode ser, eu já vi, né? Mas são situações que nunca deveriam acontecer numa casa onde os dois são cristãos, né? Então, às vezes, a esposa pode pecar? Pode, né? Não deveria, né? Aí você vai dizer, então tem que separar da esposa? Claro que não, não é isso, né? Tem que orar para que ela se arrependa se estiver nesse pecado, tá? Agora, quando Deus é prioridade no casal, não vai ter confusão. Tem que ser no casal, tá? Porque Deus não é um Deus de confusão. Onde Deus é primeiro, existe paz. Como funciona numa igreja também, quando as pessoas estão unidas, quando as pessoas estão vendo a Jesus como prioridade, como centro da vontade da igreja, não há confusão. No casal, a mesma coisa, tá? E onde há o Espírito Santo, onde há a direção do Espírito Santo, existe decência e não tem bagunça, tá? Não tem bagunça no casal, não tem discussão no casal, não tem briga no casal, tá? Então, a prioridade é ambos terem a Jesus em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar. Portanto, tem algumas coisas que desviam a atenção de Jesus. Tem certas coisas que tiram Jesus do trono no casamento, sabe? Jesus, às vezes a gente quer resolver somente a dois, né? Vocês lembram em Ananias e Safira em Atos? Acho que foi em Atos 5 ou 6, que eles combinaram uma coisa, mas tiraram o Espírito Santo de fora, falando assim, vamos combinar entre nós, uma mentirinha, né? Ambos morreram, tá? E Jesus é a terceira pessoa que deve ser levado a sério, tá? Às vezes, quando existe desordem, uma pessoa tem a direção do Espírito Santo e a outra não tem, aquela que tem a direção do Espírito Santo, seja firme, né? Se a Safira dissesse, Ananias, não vamos mentir, não vamos pecar. Ela devia ter feito isso? Deveria. Ia poupar a vida do marido, né? Mas se a Safira, que é a esposa de Ananias, disser, não concordo contigo nessa mentira, ambos morrem, né? No caso de Ananias e Safira, morreram fisicamente até, tá? Hoje as pessoas podem morrer espiritualmente, entram em desacordo com o Espírito Santo, resolvem entre eles uma coisa, e a esposa diz, eu vou ser submissa a você, sendo que às vezes o marido está tomando uma decisão totalmente fora da palavra, né? Só por conveniência, né? Então isso daí, a esposa tem que ser sábia também, tá bom? E vice-versa. Às vezes acontece ao contrário. Se eu obedecer o Espírito Santo no íntimo, a pessoa diz, a minha esposa vai me causar maior confusão. Meu caro, seja firme na posição do Espírito Santo, tá? Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só o que for boa para a promoção a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, falta de perdão, ou raiva, ira, cólera, gritaria, não deveria haver no casal, tá? Os filhos ouvem, tá, gente? Nem pensar. E se houver isso daí, confesse na frente até dos filhos, dizendo, desculpa aí, não deveria ter falado.
Não deveria ter gritado. E blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Tirem esse tipo de coisa do relacionamento. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos. Se houver pecado, se tiver errado em alguma coisa dessa, haja confissão. E se houver confissão, perdão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Da mesma forma que Deus nos perdoa, perdoe também teu marido, tua esposa, sem complicar a vida dele ou dela, tá? Sejam práticos. Perdoem em alguns segundos, tá? E não em alguns dias, né? Seja imediato. Tirem, excluam a falta de perdão, né? E terminem esse ano de 2025. Bem, eu coloquei aí muitas taças deve ser champanhe, né? Versus o Espírito Santo. Colocar um versículo aqui que vai ao contrário a muitas festas. Não se embriaguem com vinho, em que, com certeza, eu já vi várias festas com muita bebida, tá? Sempre tem briga. Não vos embriagueis com vinho, especialmente terminando esse ano de 2025, em que há briga, contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Já terminaram o ano sem bebida? Já terminaram o ano cheios do Espírito Santo, né? Não sei se você começou bem em 2025, mas termine bem, né? Às vezes é melhor o final do que o começo, né? Então, termina bem o final do ano. Você tem a oportunidade nos próximos dias, como casal, não encher o cara, não bebam coisas que possam te fazer mal, não se envolvam em brigas, não se envolvam em brigas familiares, não briguem por causa da família da esposa e do marido, né? Se você tem alguma fraqueza com bebida, evite. E procure terminar o ano cheio do Espírito Santo. Né? Termine o ano cheio do Espírito Santo. Né? Comece 26 cheio do Espírito Santo. Né? Isso vai evitar muita dor de cabeça na tua vida, tá, gente? E na tua família, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, né, te serão acrescentadas. Tudo que te falta, seja material, seja recurso para os filhos, seja educação, seja recursos dentro de casa, pagamento de aluguel ou para pagamento de casa. Olha, todo mundo que busca Deus em primeiro lugar, Deus não decepciona ninguém, tá? Ninguém. Mas tô 2 anos já converti, 3 anos, 5 anos, gente. Quanto mais você buscar o reino de Deus depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos, todas as coisas vão te ser acrescentadas. Deus vai te acrescentar, né? Deus vai te suprir. Deus não falha, tá? O que falha é esse mundo. O que falha é teu esforço, somente teu esforço. Vai te frustrar, tá? Mas os planos do Senhor jamais são frustrados, tá? Então priorizem em primeiro lugar o Senhor. Tente não. Vamos priorizar nesse final de ano o Senhor no casamento também. Cada um buscando o Espírito Santo, cada um temendo a Deus, amando a palavra. Não tire férias com Jesus jamais, né? Então, sejam firmes em Jesus, tá bom? Cheios do Espírito Santo. Faça a tua esposa feliz, tá? Eu sei que os maridos querem fazer a esposa feliz. Sim, senão seria um tremendo egoísta, né? E vice-versa. Eu sei que as esposas querem que o marido vença,
né? Então ore por ele, né? Ore para que ele veja Jesus em primeiro lugar, né? E é uma oração que eu creio que Deus quer atender, tá bom? Eu acho que é só, né? Deixa. Acabou, gente. Deixa eu fazer uma oração para vocês. Pai, eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo. Capacita cada um, a cada homem, cada mulher, a fazer o seu papel. O Senhor já te deu graça. O Senhor já te deu. Quando Deus te pede alguma coisa, Ele dá recursos. Ele vai investir para que você conquiste a obediência à palavra. Se Ele te diz, ame a sua esposa, Ele está dizendo, me ame. Aprenda a me amar. Aprenda a amar sua esposa. Eu vou te capacitar, eu vou te dar recursos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar saúde. Pai, da mesma forma as esposas, eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça os milagres nos relacionamentos dos casamentos. As mulheres que têm intercedido pelos seus maridos. Pai, eu sei que a responsabilidade maior é dos homens. Por outro lado, atende à oração das tuas filhas que querem que o Senhor seja em primeiro lugar. Alguns maridos têm colocado o Senhor em terceiro, quarto lugar. Tem misericórdia. Perdoa eles e desperta-os nesse final de ano. Desperta-os nesse começo de ano de 2026. E dá a tua graça para cada casamento, a cada casal. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.